Salve Goblins! Como vocês estão? Espero que bem, porque eu estou muito bem. E eu vim nesse vídeo falar um pouco sobre como é a rotina de um game dev. Essa é a verdade nua e crua, sem muita maquiagem, vou falar das vantagens, das desvantagens, como é salários, rotina, o que você geralmente faz no seu dia a dia e o que você precisa saber para você entrar de uma vez por todas nessa área, beleza? Flexibilidade certamente é a palavra que define e muito a rotina de um game dev, porque você tem muita flexibilidade para dizer de que horas a que horas você vai trabalhar, seja numa vaga que seja part-time, de 20 horas semanais, ou uma vaga full-time, que é 40 horas semanais. Você pode dizer que vai trabalhar tal dia, da 1 da tarde às 10 da noite, no outro dia às 8 da manhã, às 5 da tarde, e tudo bem, desde que você entregue os horários semanais que foi combinado de acordo com o contrato. Bem, e como é um dia na vida de um game dev? Basicamente, 99,999999% dos casos, um dia de game dev começa com café. Você pega sua xícara de café, senta na frente do seu PC, abre o seu Notion e lá no seu Notion vai ter geralmente suas listas de tarefas que você vai ter ali para fazer. E nessas listas de tarefas você abre elas, subdivide o que você precisa completar para concluir essa tarefa e você fala de tal coisa eu vou fazer no meu dia. E geralmente eu só encerro meu dia quando eu termino as coisas que eu defini para fazer no meu dia. A não ser que eu fique um pouco estressado, porque acredite, isso acontece às vezes. Bem, e logo depois que eu defino quais são as tarefas que eu vou fazer no meu dia, eu abro o meu GitHub, baixo as atualizações dos projetos que eu vou mexer no dia, e geralmente são muitas, porque como eu sou mais do biotipo coruja, eu geralmente trabalho da 1 da tarde até mais ou menos umas 10 da noite, então 1 da tarde quando eu abro o meu Git tem bastante coisa para baixar, mas logo depois que eu baixo isso, eu abro o projeto e começo a meter bronca. E um exemplo claro do que eu disse sobre o videogame dev ter muita flexibilidade é que eu, Tony Cruz, desenvolvi meu dia oficial de Rush. Meu dia oficial de Rush é todas as quartas-feiras, onde eu pego da 1 da tarde às 3, às vezes 4 horas da manhã, como totalmente período de trabalho, porque assim eu consigo adiantar bastante do meu trabalho da semana e ficar quinta e sexta bem mais dibas, só fazer aquilo que eu realmente preciso fazer. Então, pra mim vem dado muito certo, porque geralmente quando eu acordo numa quinta-feira eu só quero que a semana acabe logo e que chegue o final de semana. Então, acredite em mim, pra mim funciona muito bem. Geralmente, nessas quartas-feiras, eu troco o meu café por um energético Void. O energético Void, ele é livre de cafeínas, a não ser a cafeína do Guaraná, que é algo muito natural, mas ele pega bem na taurina, então ajuda bastante nesses dias de rush, porque você fica bem mais acordado e também dá uma pausa na cafeína, que senão o café para de fazer efeito. E como ninguém é de ferro, às quintas-feiras é meu dia oficial do Gameplay Club. Então é o dia onde eu encerro o trampo mais cedo e eu começo a jogar com a minha galera. Eu tenho o meu clã ali pra gente jogar algo interessante da xCloud. Cada quinta é algo interessante. Então se você tiver interesse em ver tudo isso daí em live, comenta aí embaixo que a gente pode viabilizar isso daí. Vai ser divertido. Sobre a minha rotina, eu vou encerrar ela por aqui, porque a gente tem que falar sobre toda a profissão game dev ainda nesse vídeo, mas sendo bem sincero, é muito melhor se você clicar nesse link aí na descrição, que é o nosso grupo do WhatsApp News Goblin. Nesse grupo a gente atualiza constantemente sobre o que tá rolando na área game dev, então se você quiser ficar por dentro sobre como é a rotina, o que tá acontecendo, o que é as novidades dessa área, entra nesse grupo que você vai ficar super por dentro dessas coisas. Beleza, vamos falar então qual foi o meu segredo, né? Como que eu consegui minha primeira vaga como programador de jogos. Para explicar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho ali no tempo, voltar exatamente para quando eu tomei esta decisão de que eu queria trabalhar como desenvolvedor de jogos. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, comecei por RPG Maker e Game Maker, via muito tutorial do YouTube dos dois, e meu principal objetivo era fazer um jogo de RPG de Pokémon, que eu gostava muito de Pokémon na época. Só que foi muito rápido a forma como eu dei de cara, como os tutoriais do YouTube não te ensinam o que você precisa para fazer um jogo do começo ao fim. Eles te ensinam pequenas coisas, pequenas peças, só que eu apanhava muito nesse processo. Então eu entendi que não só de YouTube eu ia conseguir. Então eu tive a grande ideia de fazer um curso técnico em eletrônica. Como você pode imaginar, curso técnico em eletrônica não tem muito a ver com desenvolvimento de jogos, só que para mim, eu só fui entender isso na prática. Quando eu entrei no curso, comecei a fazer ele, eu percebi que uma coisa tinha nada a ver com a outra. Só que eu fui ele até o final, e no final valeu muito a pena, porque eu tive um módulozinho ali, com uma matéria que era programação. E era programação em Assembler, algo totalmente, para quem é programador sabe que é muito fora da curva, muito baixo nível, mas me ajudou a entender que
aqueles códigos e aqueles scripts que eu via lá no RPG Maker, no Game Maker, eram mais ou menos aquilo. Então eu tinha que aprender mais sobre programação para aprender a ser um desenvolvedor de jogos. Então eu falei, beleza, vou ir por esse caminho aí. Fiz o Enem, que nem 99,9% dos adolescentes que não chegam atrasados no Enem. E consegui passar no Instituto Federal, aqui em Barretos, onde eu tô hoje. E fiz um curso de análise e desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal daqui. O que foi muito bom, porque basicamente é uma faculdade de ensino superior toda em torno de programação. Só que, mais uma vez, eu esbarrei com um grande problema. Eles ensinam toda a base de programação, ensinam sobre rede, ensinam sobre servidor, banco de dados. Foi bom para aprender a codar em qualquer linguagem. Só que não tinha nada específico para programação de jogos. E, cara, é outro universo. Ser um programador full stack, ser um programador de jogos são outra coisa. Então, eu, no meu último ano de faculdade, percebi que não era só aquilo que eu ia precisar, então eu comecei a correr atrás de outras pessoas para tentar juntar um clube de estudos, por assim dizer. E foi aí que eu conheci o Chris e a gente fundou a Goblin School, lá em 2017. E basicamente o intuito da Goblin era fazer um grupo de pessoas que querem estudar desenvolvimento de jogos e vão se ajudar para fazer um jogo em conjunto, para ter um portfólio e apanhar o que precisar apanhar, aprender o que precisar aprender, mas ter ali um jogo. E foi assim que começou a Goblin e foi assim que eu comecei a ter o pezinho cada vez mais perto na área de um desenvolvedor de jogos. Finalmente eu me formei como analista e desenvolvedor de sistemas e pensei, beleza, ainda não sei tudo o que eu preciso para desenvolver um jogo, então vou startar uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos. Foi aí que eu pensei, agora meus problemas estão resolvidos, eu fiz curso técnico, eu fiz curso superior e agora eu vou fazer uma pós-graduação, não tem erro, depois disso minha vaga tá garantidaça. Só que não. Infelizmente, as pós-graduações que eu tive contato, pelo menos, não posso ser um generalista, e te ensinam um fundamento tão básico que você aprende mais rápido se você for pelo YouTube. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali na pós-graduação, eu sentia que eu sabia mais do que qualquer professor da pós-graduação e que nenhum professor da pós-graduação trabalhava com programação de jogos, e sim como professores de programação de jogos que não fazem jogos. Então eu percebi que, cara, se não vai de um lado, não vai de outro, como que eu vou parar de copiar e colar códigos na internet, né? Onde que eu vou aprender a programar os meus jogos, sentar ali no PC, abrir a Unreal e começar a fazer um jogo do começo ao fim sem apanhar tanto, sem ter que, querendo ou não, perceber o quanto que eu ainda não sei, para eu enfim ter um jogo pronto para um portfólio para trabalhar como desenvolvedor de jogos. Foi aí que surgiu a ideia genial do Chris. E se a gente foi atrás de alguém brasileiro, que já trabalha como programador de jogos e ele te mentorar nesse processo para entender o que te falta e ajudar a gente a fazer o jogo das Kitchens. O que você acha, Tony? Eu pensei, cara, ideia genial, mas onde a gente vai achar um brasileiro que já trabalhe com isso e que esteja disposto a receber a grana que a gente pode pagar para me ensinar, para nos mentorar, né, nesse processo? Então a gente foi até a página do Facebook da Unreal Brasil, encontrou o mentor lá. O meu primeiro mentor foi o Bruno Balogo e a gente teve uma mentoria ao longo de 4 meses. E nesses 4 meses eu aprendi mais do que qualquer 3 anos de faculdade, qualquer 2 anos de pós-graduação. E, cara, em 4 meses ele me mostrou, ó, beleza, isso daqui você sabe, isso daqui você não sabe, vou te dar um atalho aqui para esse caminho, um atalho para esse, é assim que se faz uma mecânica de movimentação, é assim que se faz uma mecânica de combate, é assim que se faz um jogo. Em 4 meses o meu Dungeons & Kitchens decolou e eu consegui ter um portfólio digno de pegar finalmente a minha primeira vaga de trampo, que inclusive foi um hackzinho ali meu, o Bruno Balogo foi quem me indicou para essa vaga. E depois que eu entrei nessa primeira vaga de trampo, eu percebi que, infelizmente, a área de game dev é muito difícil de entrar, tá? Só que, felizmente, é uma área que uma vez dentro, você tá sempre por dentro de todas as oportunidades que tem. Porque, basicamente, todo desenvolvedor de jogos conhece um ao outro de alguma forma ou tá em algum grupo de alguma forma. Então, se você tá atrás dessas vagas de trampo, faça network com pessoas que já trabalham na área. Ou seja, converse com elas, se comunique com elas. Segundo, entre em servidores do Discord. Tá? Muita vaga gira em torno disso, eu diria que 99% dos desenvolvedores de jogos se conhecem via algum servidor em comum no Discord. E em terceiro, entre nos grupos de Facebook de pessoas não, né, das áreas em si, seja Unreal Brasil, Blender Brasil, principalmente alguma ferramenta de desenvolvimento de jogos Brasil, tá? Tem do ZBrush, tem do Maya, tem de N ferramentas, entre na maioria delas. Porque muitas vezes até uma vaga de Unreal sai num servidor de Maya, num grupo de Maya, então fique por dentro dessas oportunidades. E um outro ponto que eu tenho a tratar, mas é algo mais pessoal, mas funciona bastante. Mesmo estando atrás dessas vagas,
continue fazendo o seu próprio jogo. Porque quando essa oportunidade aparecer, eles vão querer ver o que você já fez. Então você precisa ter algo aplicado na prática dentro de um jogo, dentro de uma engine, que mostre que você consegue fazer algo com um projeto final de jogos, tá? No meu caso, foi o Dirty Kitchens. Quando apareceu essa vaga do Rio, eu sentei com o Braulio e lá eu mostrei pra ele, ó, eu sei fazer isso, isso e isso, não sei trabalhar com multiplayer ainda, mas o Bruno vai me mentorar em torno disso, porque eu também faço mentoria com o Bruno, e ele pegou toda a confiança que precisava, porque o Bruno foi quem me recomendou pra essa parte, então, como ele já confiava no Bruno, ele meio que confiou em mim. Por isso que funciona muito essa questão de indicações dentro da área Game Dev, e é por isso que você vai ver pouquíssimas vagas de Game Dev saindo em LinkedIn, por um exemplo. Porque essas vagas são preenchidas antes de precisar abrir o LinkedIn. Que ele chega na turma e fala, ó, a gente vai precisar de um animador, alguém conhece alguém? Eu conheço um animador, eu confio nele. Beleza, então vamos fazer uma reunião com ele. Aí traz ele, você tem interesse? Não, ele não teve interesse, vamos atrás de outro animador. Esse tem interesse? Tem. Pronto, não precisou de LinkedIn. Então, siga essas 3 dicas se você quer trabalhar com Game Dev, que você vai se dar muito bem. Esse foi o meu segredo e eu aposto que vai funcionar para vocês. Vamos agora para um assunto um pouco mais burocrático, por assim dizer, que seria questões de como funcionam os contratos na indústria de jogos. Primeiro ponto, eu diria que cerca de 70%, muito provavelmente mais, das vagas que estão disponíveis no mercado, elas são para home office. E o grande motivo por trás disso é que atualmente a gente está com uma escassez muito grande de mão de obra na indústria de jogos. Então é muito difícil achar programadores, desenvolvedores, modeladores que estejam disponíveis a abrir mão da flexibilidade que eles já têm em outras vagas para ter que todo dia ir fisicamente sair da sua casa, ir para um estúdio, bater ponto e essas coisas burocráticas eu diria que vagas tradicionais, né? Então a maioria dos estúdios acabam abrindo mão disso e aderindo ao Discord como seu ambiente de trabalho. Então eu diria que de 70% a 80% de todas as vagas que estão disponíveis no Brasil atualmente, elas são sim home office. Segundo ponto. Eu diria que a mesma porcentagem de 70%, às vezes um pouquinho mais das vagas, elas são para pessoas PJ. Ou seja, é uma pessoa jurídica. Basicamente, em outras palavras, os estúdios eles vão contratar você como uma empresa. Só que calma, você não precisa abrir uma empresa, contratar pessoa, porque existe algo hoje em dia chamado MEI, microempreendedor individual. Você como desenvolvedor de jogos, você muito provavelmente, cedo ou tarde, vai ter que abrir o seu MEI. Basicamente pagar ali R$65 pro governo, mas em troca disso vai ganhar um CNPJ e o direito de emitir notas fiscais. E isso vai permitir com que os estúdios, em vez de contratar você como CLT, que é a contratação tradicional, né, que é cheio de, querendo ou não, impostos e taxas e coisas que tem que pagar ali, o que fica muito difícil para um estúdio de pequeno ou médio porte tancar, eles simplesmente vão pagar você como empresa, então não vai ter uma tributação envolvendo nada em torno disso, fica muito melhor para o estúdio. Logo o estúdio pode pagar um pouco mais também, e você também paga um pouco menos de imposto, porque tudo que você paga em cima disso é os seus R$65 ali por mês. Mas tem uma grande questão ali no meio, que quando você ficar no nível interessante, no nível Goblin, você vai ter que fechar o seu MEI e abrir seu ME, porque o MEI ele só te permite atualmente ganhar até 88 mil por ano. Então se você pegar um salário ali um pouco maior, na cerca de uns 8k, você vai ter que trocar isso daí, abrir um ME, e aí sua vida vai ficar um pouquinho mais complexa, mas você vai ter dinheiro para resolver isso daí. E quantas horas na sua rotina você acaba integrando para cada estúdio, né? Porque você como uma pessoa PJ, você não é um CLT, você não bate ponto, mas ainda assim você tem que entregar suas horas semanais, porque isso dá muita confiança para os estúdios. Geralmente isso vai estar dentro do contrato e normalmente vai ser uma das duas opções. Ou você vai entregar 20 horas semanais, que seria ali 4 horas por dia, ou 40 horas semanais, que seria o famoso período integral. Só que, sendo bem sincero, isso varia bastante de estúdio para estúdio, porque eu mesmo já assinei um contrato de 10 horas semanais só, porque eles não tinham um budget, ou seja, não tinha verba para pagar o que eu estava cobrando para fazer um meio período ou um período integral, só que eles queriam um especialista no time para acompanhar o que está indo certo, o que está indo errado. Para esse tipo de acompanhamento, 10 horas semanais já funciona, porque eu consigo ir ali 2 dias na semana, pegar um período grande, ou simplesmente alguns dias pegar 2 horinhas ali, 2 horinhas aqui, e para eles funciona muito bem, porque você consegue cobrar menos, consegue caber no bolso deles, e ao mesmo tempo você tem a flexibilidade na sua rotina para encaixar isso na sua agenda, conforme vai aparecendo essas oportunidades. Mas sendo bem sincero, um feeling que eu tenho sobre os estúdios é que eles não se importam muito com quantas horas exatas você está entregando, desde que você sempre consiga entregar o que eles já colocaram em acordo em contrato dentro do cronograma deles, tá? Porque em 90% dos casos esse cronograma não é só um cronograma pessoal deles,
É um cronograma que foi feito com a publisher. E esse cronograma está sob contrato com a publisher. E se eles não cumprirem esse cronograma, vai ficar muito complicado para o estúdio. Então, faça um favor, não seja um game dev bunda mole, daqueles que quando o prazo dá aquela apertada, você tira o seu da reta e deixa o estúdio se ferrar no lugar, porque isso desvaloriza muito a nossa imagem, mundialmente falando, tá? Porque as publishers acabam ficando entre elas mesmas com essa fama de eu fui com o estúdio BR, só que ele não entregou, mas no final quem foi ocupado não foi nem o estúdio, foi você, o bunda mole. Então não faça isso. A grande questão é que a gente precisa de mais publishers entrando no Brasil, para que assim a gente consiga ter mais jogos e mais vagas e mais jobs aparecendo no Brasil. Indo agora para um subtópico que eu considero bem relevante, porque eu falei tanto a palavra publisher, mas eu não expliquei o que elas são, né? Mas fique sabendo, resumidamente, que elas são o principal portal de entrada para se trabalhar com jogos no Brasil. Porque elas são empresas especializadas em fazer o marketing, o impulsionamento de vendas e inclusive bancar a produção de seus jogos. Em resumo, você determina um jogo, faz o game design dele, faz ali um vertical slice e você apresenta isso para publishers, até que uma publisher aporte você. E ela vai bancar essa produção, ela vai te ajudar nessa produção e inclusive vai fazer o marketing e as vendas do seu jogo, em troca, claro, porque é uma relação de ganha-ganha, de uma porcentagem pré-estabelecida das vendas do seu jogo. O que acaba sendo uma relação bem legal, porque por financiar um jogo seu, se esse jogo fizer sucesso, ela acaba financiando mais jogos seus. Então é basicamente um portal de entrada, tanto para você abrir um estúdio, quanto para você entrar em estúdios que receber esse aporte. Mas esse assunto sobre publishers consegue se estender infinitamente, então é por isso que a gente vai produzir um vídeo especificamente sobre isso, sobre como receber aporte de publishers, preparar o seu projeto para publishers, o que é um vertical slice. Então se você quiser ficar sabendo desse vídeo assim que ele for lançado, se inscreva no canal da Goblin, porque inclusive nesse vídeo eu vou trazer alguns amigos meus que já receberam esse aporte aqui no Brasil para trazer todo esse know-how e conhecimento deles. Então é um vídeo que você não pode perder. Vamos agora para um tópico que eu diria que é o mais importante e que é o tópico que vocês mais devem ter interesses, que é o tópico do quanto ganha um game dev. Então eu vou trazer dois pontos muito importantes, que seriam os salários que eu já tive e como eu orço projetos que eu vou fazer como freelancer. Então, primeiro ponto, salários que eu já tive. É muito delicado eu falar especificamente quanto que eu ganhei em cada estúdio, então eu não vou fazer isso. Mas eu vou trazer a média salarial que eu recebi e que colegas meus de trabalhos também recebem como programador Unreal. Eu ganho na média ali de 2.000 num trampo de meio período e o dobro disso para um trampo de período integral. Então seria mais ou menos essa entrada, só que em cima disso tem uma problemática, porque se você olhar a tabela, na verdade um game dev ele ganha uns 5.500. Só que são poucos estúdios no Brasil que já tem esse porte para bancar esse salário, então geralmente eles evitam, tanto que é uma das desvantagens que você vai encontrar optar por ser um programador de jogos e optar por ser, sei lá, um programador full stack, um programador de banco de dados e afins. Para o segundo ponto, que seria orçar projetos em cima disso, eu pego mais ou menos quanto tempo que eu vou demorar para construir um projeto, o que o cliente quer, faço análise de requisitos, vejo quantas horas eu vou trabalhar e peço mais ou menos nessa mesma balança. Se por 20 horas semanais eu cobraria 2.000 e eu vou demorar 3 semanas, eu pego mais ou menos isso e coloco um pouquinho ali acima, né? Porque é sempre bom para projetos freelance você cobrar um pouquinho acima do que seria um assalariado. Então eu geralmente trabalho desses dois jeitos na monetização de jogos. Entre nós programadores de jogos, a gente tem uma brincadeirinha que diz que basicamente escolher ser um programador de jogos é escolher trabalhar mais para receber menos. Essa brincadeirinha tem sim um fundo de verdade aqui no Brasil, mas é porque, em resumo, a indústria de jogos no Brasil, ela ainda está engrenando. A indústria de jogos internacional já está há muito tempo ali, constante, ganhando mais do que a indústria do cinema e afins. Só que os estúdios indies brasileiros, e a maioria dos estúdios que tem no Brasil são sim indies, eles não têm um caixa tão grande para bancar programadores pelo valor que as empresas e as grandes corporações estão pagando para programadores. Então quando você vai trabalhar como programador de jogos, você dificilmente vai achar um emprego que esteja no valor da tabela de um programador de jogos, que seria atualmente de 5.500, 5.500 e pouquinho. Por isso que eu até inclusive falei recentemente do valor na média ali de 4K. Só que isso tem um lado que eu considero muito positivo. Porque apesar de você receber um pouco menos para trabalhar um pouco mais, você tem muito mais flexibilidade. Então isso te permite, em resumo, poder gerenciar e gestionar melhor o seu tempo para você inclusive ter muito mais do que um só emprego. E ao mesmo tempo conseguir tocar diferentes entregas. Essa flexibilidade na área de desenvolvimento de jogos consegue ser tão grande que basicamente teve uma época da minha vida que foi infernal pra mim, mas tem gente que aguenta, que eu era regado à base de Red Bulls, porque eu tinha aceitado trabalhar em 3 jobs diferentes de meio período, tá?
Foi uma época que eu tava ganhando muito dinheiro, 12 a 14, mais ou menos isso por mês, porque além desses 3 jobs, aos finais de semana eu trabalhava como freelancer por um outro projeto que eu tinha fechado. Só que ao mesmo tempo era uma rotina muito danosa para minha saúde mental, porque você estava sempre correndo com prazos apertados para entregar. Não recebia reclamações em nenhum desses jobs, porque eu conseguia entregar o que dava a ser entregado, só que a troca disso é que eu tava ficando muito estressado. Por isso que atualmente eu abri mão de tudo isso e tô exclusivamente trabalhando para a Trial Forge no jogo Deathbound, que vai ser um Souls-like, inclusive vocês têm que ficar de olho nele, que vai ficar muito, muito foda. Só que isso me deu muito mais satisfação e me fez ter toda essa vantagem de trabalhar com desenvolvimento de jogos e poder tocar outras coisas na minha rotina, que não são só outros jobs e afins. Inclusive, o fato de eu estar gravando esse vídeo aqui agora diz um pouco sobre o quanto que minha rotina tá mais flexível. Mas já que estamos falando como ganhar dinheiro sendo um desenvolvedor de jogos, eu vou te contar quais são os 2 maiores portais que eu enxerguei nessa indústria atualmente, tá? O primeiro deles é você juntar uma equipe, para você fazer um Game Document Design, o famoso GDD, e junto disso fazer um Vertical Slice, que seria um corte vertical do seu jogo. Esse corte vertical ele vai ser uma demo do que o seu jogo vai ser, e ele vai estar alinhado com o seu Game Design. E com essas 2 obras aqui, você pode ir atrás do aporte de uma Publisher. A partir do momento que você conseguir esse aporte dessa Publisher, ela vai estar bancando toda a produção do seu jogo. Inclusive, se você colocar ali no GDD a equipe, todo o orçamento que você precisa, você vai estar podendo crescer sua equipe para poder desenvolver o seu jogo, formar ali seu estúdio. Então você já vai estar conseguindo monetizar na sua rotina por X tempo ali, que é o que está no cronograma, com os pagamentos dessa publisher. Só que quando o jogo estiver completo, você vai estar monetizando e muito com a venda dos jogos. É um jogo brasileiro, conseguiu monetizar, se eu não me engano, 600 ou 500 mil, sabe? Só pro estúdio. Então isso foi só das vendas. Fora que todo o processo do desenvolvimento do jogo foi bancado. Então tá aí um portal bem legal para dar uma monetização. Segundo ponto, seria você ter ali um portfólio interessante. Então antes disso você vai querer estar trabalhando em 1 ou 2, talvez 3 jogos interessantes aqui no Brasil, porque assim que você tiver esses projetos no seu currículo, você vai poder prestar serviço para trabalhar na indústria internacional de jogos. E geralmente esses trampos aí têm sim a flexibilidade de ser à distância. Então você vai conseguir daqui estar recebendo em dólar e trabalhando em um emprego que tem muita flexibilidade, como eu disse para você. Pra você ter uma noção, no Glassdoor ele deu atualmente que a média salarial de um Unreal Developer, que é um programador de jogos que trabalha com Unreal, tá ali em 85 mil dólares por ano. Então você ali como funcionário, tendo toda essa flexibilidade, você pode estar ganhando 85 mil dólares por ano, mas como nada é fácil, você tem que ter o seu inglês bem trabalhado, tá? Então para as pessoas que já têm aquele inglês bem trabalhado, tá ali 2 anos na frente já. Mas como eu tive que passar 99% do meu tempo útil estudando Unreal para conseguir trabalhar com isso, infelizmente meu inglês ainda está muito rude e é algo que eu tô tendo que correr atrás ali para alimentar. Só que você que tem interesse em trabalhar como desenvolvedor de jogos não vai precisar passar por esse mesmo problema do que eu. Porque nesse ano estamos produzindo o nosso curso The Art of Unreal, um curso que tem como objetivo levar você do zero até um portfólio digno de uma vaga júnior, mostrando como fazer um jogo do começo ao fim e inclusive na conclusão desse curso você vai ter o seu primeiro jogo publicado. Ou seja, vamos pegar você que nem sabe programação, mostrar todas as bases da programação, mostrar como funciona o Unreal, fazer você desenvolver seu primeiro jogo no Unreal, você publicar esse jogo e ter ali, claro, o seu portfólio muito bem feito para você poder aplicar e ir atrás da sua primeira vaga como Game Dev. Então se você tem interesse, cara, entre no nosso grupo News da Goblin, porque nele vai estar sempre sendo informado das coisas que está acontecendo por aqui, e inclusive sobre esse nosso curso The Art of Unreal. Então bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que deu para passar um pouquinho do gosto de como é trabalhar como desenvolvedor de jogos. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai produzir mais conteúdos nesse sentido, então se você tem interesse, continua seguindo a gente. Clica aí no nosso curtir aí no YouTube. E cara, valeu demais.